Olá, pessoal. Eu sou a professora Cris Pegorari. Esse é o podcast, né? O nosso episódio, a nossa série sobre advocacia digital. Contando aqui com a presença do professor Wallace Magri, que hoje, né, vai abordar um pouquinho sobre dicas para elaboração, enfim, construção do contrato de honorários e também, enfim, algumas dicas sobre precificação aí do trabalho na advocacia. Wallace, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, tudo bom, pessoal? Oi, Cris, tudo jóia? Tudo jóia. PNHD. Muito bem. Bom, vou começar pelos contratos, né? Enfim, vou montar o meu contrato de honorários, então atendi o cliente, a gente já fez aqui um vídeo falando sobre o atendimento ao cliente, enfim, e um dos aspectos desse atendimento é que esse atendimento se torne efetivamente numa contratação aí da prestação de serviços na advocacia. Muito bem, vou montar o meu contrato de honorários para encaminhar ao cliente. Como é que eu construo esse contrato? Quais são os elementos básicos ali que eu preciso, ou pelo menos os pontos mais importantes que eu preciso tomar cuidado, enfim, não posso esquecer de abordar aí nesse documento jurídico? Bom, tudo bom? Então vamos lá falar de contrato, né? Que aí chega na forma, né? Que o advogado se remunera. E, como qualquer outro tipo de venda, também tem, né, que respeitar algumas questões. Por exemplo, contrato de honorários é bom ter. Ah, mas o cliente, às vezes, é muita coisa, ele vai desistir. Informa ele direitinho, conversa com ele direitinho e fala o que é, qual que é o alcance. Às vezes tem cliente que não gosta de assinar procuração de justiça com direitos especiais para fazer tudo. Explica para ele o que é. Se ele não quiser, aí você pondera. Às vezes, se o cliente fala que não quer me dar esse poder, eu falo, então, arruma outro advogado. Eu também não confio que eu vou fazer no trabalho, acho que eu vou te vender na esquina, então vai embora, né? Foi o que você falou. Tem cliente que só vai dar dor de cabeça. Faz escrito é melhor. Se você, por exemplo, está numa situação em que o cliente pediu alguma informação, você reduziu isso em e-mail, né? E ele aceitou. Às vezes eu faço isso com um cara mais empresarial e tal. Ele não quer tanto tempo. Fala, então eu vou te mandar o orçamento com os dados do serviço, a forma de pagamento. Você, por favor, responda a minha mensagem com ok recebido de acordo, né? Porque às vezes o contrato vai ficar muito ali. Agora, em regra, é melhor você fazer o contrato, principalmente com pessoa física e empresa, assim, que pode te dar dor de cabeça. Então, a Cris também tinha falado, a gente está numa série de atendimento ao cliente e fechar a remuneração, né? Então, você faz o contrato. O contrato é simples, faz um contrato também de 3 laudas, porque o cara se empolga, aí vai o que a gente está falando. Ah, peraí, Google, deixa eu jogar aqui. Aí eu falo assim, Google, contrato de honorários, né? Aí tem uns que são super antigos, assim, até na forma, né, de se falar, tal, modelo, contrato de honorários, que beleza. Se eu não sei fazer, eu vou aqui, ó, para você ver a tela, mas só para dar uma... Ó, tem aqui as coisas rapidinho aqui. Jurídico aí sim, hein, deixa eu ver. Ah, ele deu um modelo aqui. Não deu, ele só falou. Mas aqui eu já tenho, se você quer saber de fazer, ó, o modelão da Jus Brasil. Aí o cara pega esse modelo aqui, aí é o seguinte, não tem nada, na verdade, isso aqui já está pronto, né? Documento em face da empresa, telefonia, é maior do que a petição. Então, se você já falou direitinho no atendimento ao cliente, você ali fala, olha, o principal é isso, então você quer me contratar para, né, uma ação de indenização por danos externos, o que for, a cobrança de um título de crédito, né? Então, é isso que você vai pegar o objeto, né? Aí você, além do objeto, você tem que discriminar o que você vai fazer de serviço, o que está dentro desse valor de honorários. Lembrando que honorários como o Prolabore é o que você ganha suando a camisa. Ter reserva de escritório e tudo isso, você deveria considerar pelo menos 30% acima do que você já está cobrando, colocar também nos seus honorários, porque senão todo mundo faz isso, repassa o preço, né? Ah, vai repassar, o mercado, todo lugar repassa, né? Por que você não repassaria? Eu acho que até de uma maneira amena, já vista que hoje em dia o escritório também está mais barato, como a gente já falou algumas vezes, dá para você um pouco que lidar dessa maneira com o negócio. Agora sim, faz por escrito. Hoje em dia tem assim, hoje em dia não, o Código de Ética e Disciplina, ele vai longe com isso, né? Só que aí o pessoal esquece, não coloca, e as informações são, vamos lá, básicas. Eu sou advogado, ele é o cliente que vai me contratar. Sobre o quê? Uma ação de indenização por danos estéticos, morais e tudo isso, né? As obrigações que eu assumo.
atuar pela cláusula de judícia em todos os foros, não importa onde, não sei o quê. Se precisar et extra, vai abrir mais uma obrigação para você. Parece que só uma palavra bonita, né, em latim, procuração et extra. É legal, mas o problema é que esse et extra vai te fazer diligências e tudo isso que às vezes são custosas, ou tem taxa e tal, e fica parecendo que não é, né? Então precisa ser bem claro com isso. Geralmente eu falo o seguinte, processo até a primeira instância. Na segunda instância a gente vai conversar, porque nem eu sei recorrer, e eu também não vou empatar ali do cliente se ele quiser. Mas aí a gente lembra que a gente tem autonomia, né, profissional, você tem que ser firme nas coisas que você estabelece ao seu cliente. Se ele não concorda, aí de alguma forma vai acabar, pode acabar numa boa, mas vai acabar, né? Então, sempre deixa uma válvula de escape da onde pode dar, né, nos casos onde pode dar problema. Demorar muito com a inicial, quem nunca fez que joga a primeira pedra, né? O negócio de demorar com a inicial é uma desgraça. Estou fazendo um desabafo aqui, porque que coisa, né? A inicial, como ela te pede muita coisa do universo e tal, você demora, uma contestação, sai rápido. Aí o cara fica com inveja, não, contestação é muito técnica, então vou pegando a inicial do cara e descendo o correte, desce. Técnica para cara, para eliminar, eu acho que é a melhor pessoa que tem que fazer a contestação. Até porque se vai dar ruim, você já fala para o seu cliente, faz um acordo aí que não ficou bom para você, né? Mas a inicial coloca para você também uma tolerância e explica para o cliente também, que foi o que a Cris falou, não é que falou com ele, assinou a procuração, e aí, doutor, era o processo, calma, né? Calma. O fazer inicial, principalmente, tá tudo bem, é você decide quebrar o que está tudo bem e transformar numa lead. Então, quando a gente tem esse peso da lead e tal, precisa também... Deixa eu fechar aqui que eu tinha colocado. Você precisa ter também esse tipo de questão que se leva em consideração. Pode dar problema também, então, a inicial tem que ser tanto, com tanto. Aí a gente está falando de documentos que são bacanas. PDF, a gente gosta, né? Joga tudo na documentação, porque assim, quanto menos trabalho de condução, né, dos dados e tudo tiver na minha central e tudo, fica mais fácil, fica mais barato também. Essa é a primeira coisa. Então, eu geralmente colocaria aqui, às vezes o cara quer fazer a de êxito, né, que o cara, eles falam, um clássico lá dos Estados Unidos e tudo, é você assumir tudo. Custo, andamento, geral, tal, e lá na frente você se remunera num risco total, né? Não acho isso bom, acho isso péssimo, né? E você vira lá nos Estados Unidos, aqui não é, e já não pede, tá? Então esquece, né? É melhor colocar essas bases, o preço, né, Cris? Aí, mais ou menos nesse caminho. Acho que um objeto específico, né, indicar ali especificamente a prestação de serviço que será feita, eu acho que é importante porque delimita também o nosso âmbito de atuação. Se surgir alguma outra coisa fora daquilo que foi discutido, né, fora daquilo que nós conversamos e colocamos no contrato, vai surgir ali uma remuneração por essa outra circunstância, né? Então, eu acho que é importante ter um objeto específico porque você delimita ali o seu âmbito de atuação também e permite que você cobre por outras coisas que não estavam dentro daquilo que era esperado, do que foi discutido inicialmente na contratação do trabalho, né? Condições de pagamento, acho bem importante, né? Enfim, como, quando, de que forma essa pessoa vai pagar, se vai pagar em Pix, enfim, né? E de qualquer outro modo, se vai parcelar ou não, quantas parcelas, isso também dá uma segurança, porque há a possibilidade que essa pessoa não pague, né? Então eu preciso ter isso bem definido para que depois eu também possa cobrar ali se o cliente ficar inadimplente. Honorários de sucumbência, eu acho que é importante, contar ali também com as despesas processuais, a gente vai falar na sequência agora da precificação, né, desse nosso trabalho, né, mas acho que é importante contar as despesas também, né? Eu não faço nada de êxito, assim, acho muito arriscado. Valores adicionais, eventualmente, ali que sejam necessários para cada circunstância, né? Isso vai variar bastante da prestação de serviço que você fará. E uma cláusula de rescisão, né? Porque pode ser que tanto você quanto o cliente não queiram seguir com essa contratação, então acho que é importante ter uma cláusula de rescisão, ter isso previsto no contrato,
também diminui aí alguma dor de cabeça que possa surgir. E acho que o grande desafio é prazo, né? Prazo varia bastante também do tipo de prestação de serviço que você vai colocar no contrato. Então, uma coisa é você trabalhar com implementação de LGPD, outra coisa é você trabalhar com acompanhamento de inquérito policial, enfim. Isso tem algumas coisas que a gente consegue prever melhor uma duração da prestação de serviços e outras nem tanto, porque depende ali do andamento processual, do andamento do ato ali administrativo, né, do procedimento administrativo e assim por diante. Então, varia bastante, né? Acho que o grande desafio é a questão do prazo ali para o contrato, mas eu acho que esses são os elementos aí bem importantes, né? São, isso mesmo, porque se você falou assim, né, os honorários que a gente vive, advogado que é empreendedor, autônomo, vive de honorários que são aqueles contratuais, né, que é o que mais tem que ter no teu escritório, ganha a sucumbência na medida em que seja a parte que venceu o processo, o teu cliente, você cobra do outro cliente. Cuidado, porque é normal. Doutor, 10%, 20% no final, beleza. Mas tem 10% do quê? É minha sucumbência. Mas você vai ganhar, além de tudo, vai ganhar sucumbência? Eu vou ganhar o que é meu. Você vai ganhar o que é teu, eu combinei vintão contigo, daí, né? E minha sucumbência é minha, não passo para ninguém. Na minha família, se eu morrer. Então, tira o olho da minha janta, né? Mas o cliente fica muito com isso, e até coisas que agora eu estou lendo coisas para a gente conversar aqui, porque é interativo, pelo que eu vejo por aí, é Zeitgeist que chama, né? Sucumbência. Verba sucumbencial é uma coisa que o juiz, ou ele tem inveja, porque o advogado tinha uma equipe que os caras iam ganhar 15 milhões. Era uma ação desse de político meio que faz alguma coisinha, não é muito, não, às vezes acontece, né? Que algum ente público por uma pessoa comete um ilícito. E aí o que acontece? 15 milhões. Os advogados já estão estudando champanhe, vou embora lá para Ibiza e tal. Aí vai para um recurso para a segunda instância. Não, mas aí é sacanagem, né? O juiz ele abaixa para 10 mil reais. Então, assim, hoje em dia, toma cuidado, porque o código, né, principalmente o de ética, nesse caso, a ética, mais uma vez, o código de ética é deontológico. Ele é super legal para a gente, amigão, quer fazer um contrato bom? Não precisa pegar o modelo aqui da Jus Brasil, que eu nem entendi nada do que estava escrito aqui. Eu fiquei muito confuso. Porque, por exemplo, aqui um divórcio, foi o que você falou, nossa senhora, de partilha e tal. Mas isso aí de sucumbência, antes dava alegria, porque você ganhava a sucumbência. Aí viraram com um papo assim, processual civil, eu sei porque eu vivo disso, né? Eu não dou aula, mas eu sei usar. E aí começou com esse negócio, era de 5, 10, aí vai para a segunda instância, pode ter uma majoração dos honorários, tal, essa coisa toda, e no final, um juiz começou a falar que por equidade, né, dava descumbência para o cara 5 mil, 10 mil, eu já cheguei a dizer, o cara tipo, não, foi bem advogado, 15 mil reais, 5 mil reais. O cara vai pagar quanto que vale o meu, né, exercício da advocacia. Então, toma cuidado, não consigo cobrar um preço bacana, porque sucumbência, até o cara fala uma ação de 10 milhões, você fala, velho, eu vou trabalhar com contratados, porque sucumbência não tá legal. Pela equidade, cara. Você nem pode julgar por equidade se esse cara vem com essa ideia de equidade aí. Enfim. Outra pergunta que eu queria te fazer é contrato digital ou contrato físico? O que você acha melhor? Aí foi o que você falou da outra vez também, depende muito do cliente, né? Eu tenho essas... Quando é um cliente bacana, empresa e tal, eu acho que o nosso é o ClickSign ou alguma coisa assim, como a gente tinha falado, pelo menos essa estrutura profissional de advogado você tem. Agora tem pessoa que fica em dúvida, ClickSign, mas eu não tenho o aplicativo. Aí você explica, não vai para você automaticamente vão criando uma assinatura que tem no seu IP e tal. Não tem problema nenhum. Aí tem mais isso. Quando a pessoa é meio... já é desconfiada por algum problema, né? Não sabe muito bem esse treco digital, aí paciência, eu mando um PDF, aí a pessoa vê lá o que faz e tal, e assim, eu procuro evitar. Aí o cara me manda por WhatsApp e tal, que é aquele corredor que a gente não quer fazer, o cliente também vem meio bagunçado, então, tudo digitalizado, gente, tudo digitalizado, ensina o teu cliente a ter assim também, tudo está no GovBR, tudo está em algum lugar, né, que você precisa aprender a fazer e também participar dessas coisas, não sabe nada, nem vai assinar um contrato, né, não sabe fazer, mas eu prefiro tudo digital. Aliás, na verdade, pressupõe-se o mandato que está na procuração, mas fica um alerta, tem advogado
que faz, emocionado, não, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí foi o que você falou, teve algum tipo de desentendimento com o cliente. Primeiro, toda vez que tem um problema com o cliente ou o contrato se chega ao fim, você tem que prestar contas de tudo, o que você gastou, o quanto ele te pagou, o quanto que deu de valores. É minuciosa a prestação de contas, sob pena, né, de até preventivamente você sofrer uma suspensão das suas atividades na advocacia para no rito sumário ver se tem mesmo esse crime não, essa má conduta ética que pode, inclusive, trazer consequências, né? Então, precisa ficar atento a isso. Os honorários, então, eles vão pegar isso que a Cris falou, que é moderação de um lado e não aviltamento da advocacia do outro, né? Moderação por quê? Porque às vezes foi o que você falou, o cara tá com uma faca no pescoço, o filho foi preso, o cara tá dando até um carro para você. Aí você fala, né, tem uns advogados que cobram mais, mas aí os clientes eles são outros. Mas aí você fala, olha, eu vou cobrar tanto, aí pelo tempo e tal que você vai usar, olha, eu vou deixar os clientes parados, tal, e cobra, né? Mas com moderação também, para não, sim, por causa do equilíbrio ético, né? Para você ficar bem com você mesmo, a moderação e o não aviltamento. Aí você tem, na verdade, você tem duas né, cliques, gatilhos que te ajudam a precificar. Então, falando da precificação, né? Eu preciso colocar um valor aqui em relação ao trabalho que eu vou prestar. Eu tenho um valor mínimo, que é o da tabela da UAB, enfim, que é atualizado ali anualmente. Acho que anualmente, né? Se não me engano, é anualmente. E aí, o que mais eu considero nessa precificação, né? O tempo de trabalho, a minha qualificação, se eu fiz especialização, mestrado, doutorado, leva em conta a condição econômica do meu cliente, eu cobro por hora, por ato, enfim, como é que eu faço essa análise, né? Essa análise tem a questão lá do custo que a gente já fez. Não acho que repassar custo é uma coisa, mas você tem que fazer. Primeiro é isso mesmo. Eu até peguei aqui a tabela, né, da ordem e tal, seja o que for, para você já tirar daqui uma base do mínimo. Usado que antes eu achava que o mínimo do OAB era super baixo. Hoje em dia, assim, eu acho que às vezes tem preços que são super caros, né? Sim. Mas aí você segue a tabela. Até porque você justifica pela tabela o seu pagamento. Isso aqui é da minha profissão, eu não posso aviltar, tem que ser moderado. E aí você vai considerar condição financeira. Condição financeira do cliente é importante, o tempo que isso vai te tomar, até a questão meio superveniente aqui, que a gente pode depois mostrar como por hora, né, time sheet cap, de como você faz por hora o recebimento de honorários. Geralmente funciona mais com uma empresa, claro, né, com as pessoas você acaba fechando, físicas no caso, você acaba fechando alguma coisa nesse sentido de precificação. Aí você vai ver, às vezes assim, você defende umas teses que o cara está colocando para você é diferente, você vai acabar perdendo o cliente por causa disso, sei lá, qualquer situação que para o escritório, até a gente, porque por trás do escritório tem sempre um advogado que circula, né? A gente conhece pessoas, sabe os nomes, né? A gente está por aí, então tem que... E aí é isso. Quanto tempo, por exemplo, eu demoro para fazer um divórcio mais rápido que a pessoa casa. Podia até usar esse slogan, mas aqui no Brasil não pode, né? Eu divorciei rápido, em 24, 48 horas você estará divorciado, pode casar de novo. Né? Acho que seria legal até fazer uma máquina dessa. Aí, mas assim, né, falando sério, eu quando peguei a primeira ação de divórcio, até na época tinha primeiro divórcio, não separação, depois esperar um ano para fazer divórcio, né? Mas não pensa nisso, porque isso não tem nada com vocês. Mas então, a primeira vez que me pediram para fazer um divórcio, eu estava cego. E era 2001. Tinha uma América Online, assim, então a internet não era muito uma ferramenta, né, de como você trabalhar. Mas eu sabia que eu não sabia nada. Aí eu descobri quanto que era na OAB o valor mínimo, eles eram conhecidos e tudo, fui fazer. Eu fiz errado, putz, eu fiz mal, assim, não, a gente não sabia, porque quando era processo rápida, quando era processo sempre físico, tinha um negócio ali na OAB, no João Mendes, que até fila para fora, né? Você já foi distribuir ação, aí você andava assim, numa minhoca, assim, tipo, às vezes demorava 1h30, porque o sistema estava caindo, não sei o que lá, aí tinha que levar 3 vias, o cara que tirou só 2 deu errado e tal, e advogado novo, suando, nervoso, né? Aí o que eu fiz nesse caso de divórcio? Eu protocolei e fiquei esperando. Esperando o quê? Né? Aí depois eu fui falar com o outro, e falei, ó,
Hoje em dia, eu acho que hoje ainda é mais fácil ainda. Você dá entrada, naquela época então você já vê em que vara vai cair, já vê com o promotor, e é assim que eu estou brincando, que sai tudo na hora. Fez a petição, jogou ali, mesmo no físico, o promotor deu o ok, vai para o juiz, estão divorciados. Na primeira vez eu não conseguia nem ter o entendimento de que isso poderia ocorrer, porque a gente é meio livresco, a gente não sabe isso aí. Tanto que eu não me arrependo, mas é só assim que a gente aprende. Então cobra menos. Agora eu aqui, já velho, gordo e tal, eu sei como cobrar, porque eu sei que vai ser rápido. Então o cliente fala, mas quanto que é? Tanto, é muito caro. Olha, se você fizer comigo, você sai divorciado. Agora, você paga quem você quiser para cuidar, né, do seu divórcio. Então aí sim, eu cobro mais caro, mas trabalho menos. Pelo tempo de advocacia. No começo, você cobra menos, porque você vai aprender também. Eu acho que o grande desafio também aqui é qual é o valor do meu tempo, né? O valor do meu tempo vai depender de uma série de circunstâncias, né? Enfim, quantos casos eu tenho no meu escritório, né? Enfim, ou eu estou trabalhando agora. Quanto que eu preciso ganhar, por exemplo, para manter a estrutura que eu tenho de trabalho? Então, eu acho que também essa questão da precificação do tempo, né? Qual o valor do meu tempo, sei lá, R$200, R$300, R$500 a minha hora de trabalho, isso vai variar bastante em virtude de uma série de circunstâncias, né? Faz como a Cris costuma fazer, eu até aprendi para cobrar por hora de empresa startup e tal, eu faço essa marcação de timesheet. Então, você vai colocando lá quanto tempo, e eu comecei a fazer isso também para qualquer caso, para todos os casos. Vou sentar aqui e vou fazer essa contestação. Beleza, né? Porque você está falando, eu demorei ainda para me ligar que era melhor assim. Eu estou fazendo, coloco. Não você vai estudar, ver o que você não sabe. A hora que você vai começar a peticionar, senão não é o fair play. Aí você colocou, vou começar a fazer hora técnica. 700 pau, 800 pau, beleza, faz. Aí você fechou até para aprender a precificar. Eu trabalhei 5 horas e se o meu tempo era 400 por hora, dá 2.000, e aí você cobrou 3 e pouco, alguma coisa assim, vai tendo uma margem muito apertada, porque depois os casos, principalmente quem quer cobrar tudo no início, putz, sempre vai cobrar errado, né? Agora o que você falou é legal, eu comecei a prestar mais atenção, a gente pode falar também uma coisa mais corporate, mas acho que serve para tudo, você saber quanto que vale a tua hora, a tua vida, né? Como a que já falou, se vale a pena, e se vale a pena, quanto está valendo a tua hora. Eu sei mais ou menos quanto que vale a minha hora hoje, por conta de ter feito esses negócios, né? O quanto eu acho que vale, o quanto o cliente acha que vale e o quanto que a gente vai pagar, né? A gente vai receber do cliente. É mais ou menos, né, esse papel que o advogado tem que pôr. Se for muito menos, fala que não dá para fazer, indica ninguém e tal, mas no geral dá para entrar em um entendimento. Foi o que você falou em algum episódio da série, porque ele já vem bem feito. O cliente está indicado, pelo menos no meu caso, no seu eu não faço captura online, até vou fazer de fazer tempo aqui, fazendo conforme for fazendo, mas nesse caso, né, você tem que ter qualquer tipo de controle que veja o quanto você perde da tua vida para poder trabalhar, é uma coisa. Só para a gente não caminhar, honorários pode ser que o cliente não pague, que é uma coisa que está muito à pauta, né? O cliente não pagar é sofrido. Mas aí o que vai acontecer? Assim, porque o advogado você pode fazer até como é que chama aquilo? Quase não é uma duplicata, né? Mas é meio que a prestação de contas, nosso nome é mercantilista, então não tem nota, né? Não tem duplicata. Mas você tem ali mais ou menos a prestação de contas do mês, como a Cris falou, é essencial. Se você você fala de pós-venda, tudo isso aí. Se você colocar valores, dar sempre atenção para o seu cliente e receber dessa maneira, vai bem. Mas atender muito cliente, tal. Eu juro para você, os clientes são tão hiper informados no meu escritório que eles não têm nem para que ligar, né? Graças a mim, trabalhando duro, né? Aí eu já aprendi que é melhor deixar o cara informadão, porque senão ele começa a tirar a conclusão, né? Então tem esse fecho que é importante, e nessa relação de inadimplemento, tudo isso pode passar maquininha, né? Você pode colocar, acho que PicPay, alguma coisa assim para o cara pagar. Eu não chego a usar, porque como a minha advocacia não é de escalar, de volume e tal, eu tento não me preocupar muito com isso, mas é importante. E também a relação assim, se ele me pagar, não é título de crédito, eu não posso protestar, vou ter que entrar com uma ação de cobrança, tudo bem, é teu direito, uma ação de cobrança, ou às vezes o mais frustrante de todos, o advogado não fez nada, tem que entrar com o juiz,
arbitrar honorários, uma coisa que em si já, eu acho, super desconfortável para o advogado, Sim. seja igual a parte. Não, você era um advogado. Você não colocou isso no contrato? Você quer que o juiz fale quanto que vale? Não, também não. Então, agora vai com a sua sorte. Então, isso tem também que é difícil. Tendo rusga com o cliente, lembre-se, exame de ordem. Você tem uma procuração com o cliente. Beleza. Aí, o cliente, ele não quer mais ficar com você. Aí, foi uma causa que eu falei na outra que foi assim. A cliente, pô, fizemos uma ação legal, então, mas a cliente ficou meio, sei lá, surtou, seja como for, porque não entendia muito a comunicação, e tirou o caso, tirou. Ah, vai sair e tal, foi bom. Primeiro, né, você presta a conta, tem cara que, o cliente não me pagou, eu vou guardar os documentos para ele não deixar de pagar. Os documentos dos caras não são seus, tá? Se você fizer isso, você está cometendo uma infração de retenção de documentos, ainda mais para receber honorários, é super trash isso aí, né? Eu nunca vi, acho que ninguém vai falar, dando aula não de ética, que isso é um caminho bom. Então tá, se ele me quer, ele vai, né? Se ele me quer, ele vai, ele faz uma... Aí presta atenção que vai atropelar o seu coleguinha, né? Você tem a procuração minha, você não junta uma procuração em cima da minha, salvo casos muito específicos. O seu cliente, que não é você que é advogado, faz uma revogação de procuração, feita essa revogação de procuração, aí o outro advogado pode assumir a causa de um jeito que eticamente também é competição, tal, tudo acontece, mas faz um jeitinho, né, que geralmente você liga para outro advogado, para pegar a causa e tudo, e tem que combinar também o valor da sucumbência, embora se possa ser muito ou pouco no final, pode fazer por sucumbência. Agora, finalmente, se o advogado não quer mais o cliente, por uma série de motivos, até porque o cliente pode estar lá, você pode renunciar, você pode fazer, mas cuidado, que renunciar não quer dizer que você vai sair as lambanças que você fez no processo, a lei temerária, né, tudo isso está na conta, mas você não é obrigado a continuar. Mandou para o cliente falando que vai sair, vai. 10 dias para ele poder nomear um outro procurador. Não nomeou, eu estou livre. Né? Eu estou livre dele, agora ele que cuide da causa dele, sempre, né, observado que isso não vai me eximir de prestação de contas e também de encerrar direitinho a causa. E tem um meio termo, que é o subestabelecimento. Né? E aí o subestabelecimento é um pouco dos dois, aparentemente atenuado, porque é mais negociado, sub sem reservas, tem aquela coisa classe mesmo de advogados, o cliente entendendo que não é assim que você vai jogando, né, advogado fora. E dessa maneira, você colocando assim, e aí você vai falar as etapas, a própria OAB fala, está em dúvida, cobra 1/3 no começo, 1/3 na sentença, 1/3 lá no acordo. É simples, mas a OAB está falando para você, faça dessa maneira, tá? Aí você vai ter maior controle de inadimplência, tal. No escritório praticamente não tem, porque o contrato com o cliente é sempre o que eu falei, 24/7, o cara está precisando de uma coisa, sempre sai alguma coisa. Aí vai o dinheiro, né? Senão é bico. Muito bem, Wallace. Considerações finais? Quer acrescentar mais alguma coisa a respeito de precificação, contratos e etc.? Saiba precificar. A gente pode tratar depois uma coisa mais intensa ainda do que é essa questão da precificação, que aí vem com uma série de componentes, né? E aí você vai entender quem que é o seu público, quem que é a área que você vai atender, seja bem, assim, não gosto muito de falar que só sabe aquilo, mas tem que saber pelo menos tudo daquilo que você está fazendo, LGPD e tal. No começo tinha uns caras que mandavam uns Excel zoados, assim, para você fazer umas batidas. Depois a gente começou a achar uns mais legais, até que chegou no nosso modelo, não que é inovador, mas é um modelo que a gente tem e pode falar, esse aqui é o nosso método, funciona. Né? Então, primeiro também qualifica o teu trabalho. Eu acho que é interessante isso. A gente aqui está colocando algumas dicas, né? Vem dando algumas dicas aí sobre vários aspectos na atuação da advocacia, mas é claro, cada um ali vai absorvendo e vai criando o seu próprio, né, a sua própria identidade, o seu próprio estilo, a sua forma de atender, enfim, né? Vai avaliando ali o que é mais adequado para aquilo que pretende colocar ali como a prestação de serviço na advocacia, né? Mas, se você quer ficar informado aí sobre essas dicas, sigam a nossa série aqui sobre a advocacia digital. Os episódios anteriores eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e mais algumas informações adicionais. E sigam aí atentos aos nossos bate-papos aqui. A rede social da Cris, eu no Instagram, até tem um, depois eu te falo, mas não estou usando. Então, tudo para cima da Cris. Se quiser saber qualquer coisa, tá lá o dia todo esperando.
Obrigado, pessoal. Espero que esteja ajudando, que valeu. É uma coisa que eu faço de bom grado, porque tá no sangue, né? Aí fica melhor. Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Wallace, pela sua participação e pela valiosa contribuição aí aos nossos seguidores, né? E sigam aí, continuem conosco aí no canal sobre carreiras jurídicas. Obrigada.